Bom, então vamos fazer o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte: uma partícula de carga Q igual a 2,5 vezes 10 a menos 8 coulomb e massa de 5 vezes 10 a menos 4 kg, colocada num determinado ponto P de uma região onde existe um campo elétrico, adquire uma aceleração de 3 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado, devida exclusivamente a este campo. Qual é o módulo da força elétrica que atua na partícula? Então vamos lá, olha só o que é que temos de dados. A carga, ela vale 2,5 vezes 10 a menos 8 coulomb. A massa da partícula vale 5 vezes 10 a menos 4 kg. E a aceleração, ela é igual a 3 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente encontrar a força, né, eu posso lembrar o seguinte, ó, que a força resultante pela segunda lei de Newton é igual a massa vezes aceleração. Então, como nessa região só existe exclusivamente a ação da força elétrica, eu vou substituir a força resultante pela força elétrica. Será igual a massa vezes aceleração. Então, a força elétrica será igual a massa 5 vezes 10 a menos 4, vezes a aceleração, que é 3 vezes 10 a terceira. Então, a força elétrica será igual a 5 vezes 3, 15, vezes 10, conserva a base, somos expoentes, né? Menos 4 com mais 3 dá menos 1 newton. Colocando em notação científica, a força elétrica, ó, se eu andar uma casa aqui para a esquerda, né, vai ficar igual a 1,5, né? Andei uma casa aqui para a esquerda e aqui vai ficar 10 elevado a menos 1 mais 1, que dá 0, todo número elevado a 0 dá 1, tá bom? Então, a resposta aqui da letra A, 1,5 newtons. Letra B. Qual o módulo do vetor campo elétrico nesse ponto? Então, se eu já tenho a força elétrica, se eu já tenho a carga aqui, ó, que vai ficar sujeita a esse campo elétrico, posso encontrar o campo elétrico pegando a força eletrostática e dividindo pelo módulo da carga de prova. Então, vamos lá, substituir os valores. A força a gente já encontrou que vale 1,5. E a carga de prova vale 2,5 vezes 10 a menos 8 coulomb. Daqui a gente vai tirar o seguinte, ó, 1,5 dividido por 2,5, isso daí a gente vai obter o resultado. Posso até simplificar, né, para ficar mais fácil, mas eu posso fazer aqui direto, que vamos encontrar 0,6. Então, aqui vai ficar 0,6, aqui está, ó. E esse 10 a menos 8, ele vai subir 10 mais 8. Então, se eu andar aqui com a vírgula, uma casa para cá, né, para direita aqui, ó, então vou diminuir e vai ficar que o campo elétrico será igual a 10, ou 6 vezes 10, aqui 8 menos 1 igual a 7. Aqui, unidade Newton por coulomb, tá certo? Então, esse é o campo elétrico nesse ponto P que eu coloquei a carga. Letra C. Qual a intensidade da força elétrica que atua numa carga com carga igual a 5 microcoulombs colocada nesse mesmo ponto P? Então, se eu estou colocando uma outra carga no mesmo ponto Q, a gente vai observar o seguinte, que o campo elétrico é o mesmo. Então, ó, campo elétrico é o mesmo, só que a força elétrica vai ser diferente, já que eu vou ter uma nova carga aí, ó. Vou ter uma nova carga aqui. Então, substituindo os valores, vai ficar 6 vezes 10 a sétima igual a força elétrica nessa nova situação que a gente quer saber, e o módulo da carga, que agora é 5 vezes 10 a menos 6, né? Microcoulomb menos 6. Então, F' será igual
Está dividindo, passará multiplicando. 6 vezes 5 dá 30, né? Vezes 10, conserva a base. Isso daqui vai passar multiplicando, então vai ficar menos 7 com menos 6 dá 1. Então aqui, ó, a gente pode escrever que a nova força será igual a 300 newtons.